A alegria de receber mais uma vez do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo de Florianópolis, nosso companheiro, divulgador da doutrina, Sidney Lourenço, que irá nos falar sobre o projeto do Cristo para a humanidade. Que Jesus te implore. Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Para que a gente converse hoje a respeito do projeto do Cristo para a humanidade, nós vamos abordar esse conteúdo em três aspectos: o aspecto histórico, o aspecto religioso, que acaba se confundindo um pouco com o histórico, e o aspecto espiritual. No aspecto histórico, é natural que cada um de nós, até devido à representação e à volta sempre às telas da televisão, dos cinemas e tudo mais, a vida do Cristo, nós temos aí um marco do seu nascimento e até a fase da crucificação. E é muito reprisado o tempo todo as mesmas imagens, os mesmos pontos, as mesmas ideias, até pelo fato da nossa educação judaico-cristã. Essa representatividade desses conceitos exarados pelas próprias doutrinas religiosas nos leva naturalmente a fazer essa reprodução. E isso fica como se fosse um atavismo psicológico na nossa estrutura mental e como se a gente ainda estivesse buscando aquelas mesmas situações. Mas ao adentrar a casa espírita, ao espiritismo, nós vamos ver que o espiritismo tem uma abordagem um pouco diferente. Então, quando eu olho a história, naquilo que foi possível ser registrado pelos historiadores, por exemplo, nós vamos encontrar os escribas, os copistas, que eram indivíduos que tinham por função copiar aquilo que era escrito ou nos pergaminhos ou nos papiros para as novas gerações, principalmente quando esses pergaminhos, ou melhor, os papiros iniciais, eles estavam em processo já de destruição, e os copistas tinham como o resultado, ou os escribas tinham como trabalho principal fazer a cópia novamente. Depois, nos pergaminhos, isso passou a ter uma certa durabilidade maior. Tanto é que nós vamos encontrar os relatos da vida do Cristo registrado a partir do ano 60, 70, após da era cristã, que nós vamos encontrar esses escritos e, de uma certa forma, sendo traduzidos, e deu a formação ao que nós consideramos o Novo Testamento. Mas é interessante verificar que, quando acontecia as escritas, principalmente nos papiros, os copistas tinham o meio em aramaico ou em grego, principalmente em aramaico, de preencher linhas, quando no final daquela escrita havia um espaço ainda para ser colocado alguma coisa. Ou preenchia com preenchimento de linhas, ou então, quando a palavra não cabia, eles criavam uma abreviatura. E era muito interessante que aqueles que, porventura, viessem a fazer uma cópia posterior, poderiam interpretar um preenchimento de linha como uma abreviatura ou uma abreviatura como preenchimento de linha. E muitas das vezes ficava mutilado o texto. Esses textos foram, ao longo do tempo, sendo mutilados pelas suas reproduções, que eram basicamente manuais. Então, nós vamos ver que a história em si, ela tem toda essa característica. Depois que São Jerônimo estabelece a Vulgata, que é a Bíblia definitiva, que passou a ser utilizada principalmente pela religião católica, passa então a ter uma escrita que, a partir dali, passou essa história a ser a definitiva, passou a ser essa história narrada e reproduzida. Nós vamos ter outros tradutores, mas nós vamos ver que a tradução mais coerente, mais próxima desta realidade é a tradução grega. Inclusive, o nosso irmão Haroldo Dutra Dias, ele fez a tradução do Novo Testamento baseado nesta tradução grega que hoje nós temos nas casas espíritas. Não é a Bíblia espírita, é o mesmo Novo Testamento traduzido, só que agora
pelo Haroldo, mostrado diversos significados das palavras da época, aquilo que significava na época. Então, nós vamos notar aí que o processo histórico ele teve algumas interpolações, não só nesse sentido religioso, histórico, mas também na perda de pensamentos, de ideias, de atitudes, de comportamento. O próprio João, o evangelista, ele vai registrar em seu evangelho, se fôssemos escrever tudo aquilo que Jesus fez na terra, não caberia os livros no planeta. Porque são muitos detalhes, são muitos pontos. Nós vamos encontrar que os seus apóstolos, aqueles evangelistas que escreveram os seus evangelhos, Lucas, por exemplo, não era discípulo de Jesus, não acompanhou. Ele esteve pegando narrativas da sua vinda, da sua vida na terra, e essas narrativas foram reproduzidas depois a partir de uma percepção de entrevista, como se estivesse fazendo entrevista à sua própria mãe ou algumas outras pessoas. Então, o que nós temos historicamente é algo que muitas das vezes até se questiona, até a busca do corpo do Cristo, ou algo nesse sentido, o santo sudário, o manto e tudo mais. Então, logicamente que dentro da nossa história, nós vamos encontrar muitos pontos de divergência, uns até negando a sua existência, outros até confirmando de forma diferente, outros não colocando com toda a ênfase as suas características. A religiosidade apresentada, nós vamos encontrar que até o ano de 64, quando Nero taca fogo em Roma, os cristãos eram perseguidos, porque eram considerados uma epidemia, uma doença, uma doutrina que estava contra os princípios da Roma antiga, que dominava os povos. Nós vamos perceber que só em 313 é que o cristianismo se tornou a religião oficial do Estado, a partir de Constantino. E a partir desse momento começa a haver toda uma organização pelos homens, por nós, seres humanos, para interpolar ou criar situações adversas dentro da crença. Tanto é que o papado foi criado no ano 610, e nós vamos ter toda a interpolação de extrema-unção, né, das missas e tudo mais. O que eu estou tentando mostrar? Não estou fazendo nenhuma crítica a nenhuma crença, nenhuma religiosidade. Eu estou tentando mostrar que essa estrutura mento-emocional que nós temos hoje da fé, do Cristo, ela foi cunhada a partir de experiências humanas, históricas e tudo mais. Nós vamos ver, por exemplo, que o domínio devido às posições religiosas em determinadas passagens ou locais no mundo, como, por exemplo, os lugares aonde Jesus teoricamente passou, as cruzadas, tendo uma figura muito forte, de quase 300 anos, para dominar essas terras santas, né? Onde houve muitas guerras, muitas mortes, tudo em nome do Cristo. Então, tudo isso, de uma certa forma, estabeleceu uma maneira de crença, e hoje, aqui no Brasil, com uma pequena parcela, muito pequena de divergência, mas em outros países tem uma divergência enorme das características religiosas aceitas, aquele que é cristão, aquele que é muçulmano, aquele que segue outras crenças, porque ainda existe essa divisão. Ou seja, se permanecemos apenas na visão histórica ou religiosa, nós vamos encontrar essas características adversas no comportamento humano, porque é natural que o comportamento humano tenha essas particularidades. Allan Kardec, ao publicar a obra espírita, o Livro dos Espíritos, ele passa a estabelecer, antes da sua publicação, uma análise do significado, da definição de espiritismo. E é importante para todos nós, que já estamos militando na doutrina espírita, e aqueles que estão chegando há pouco tempo, que a partir do conceito da doutrina espírita, nós temos uma percepção diferenciada em relação à crença, em relação às questões históricas, ou de uma forma geral, de tudo aquilo que é revelado através dos estudos dos homens. Allan Kardec ele apresenta que o espiritismo, no primeiro momento, é uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e a sua relação com o mundo corporal. Então ele apresenta no primeiro plano como uma ciência nova. Essa ciência difere do que nós conhecemos como ciência, até porque o instrumento de análise da doutrina espírita, que são os espíritos, não foi criado uma hipótese para explicá-lo. A ciência comum, por exemplo, ao deparar com um fenômeno,
tenta provar que esse fenômeno é falso através da criação da hipótese. E quando chega à conclusão que essa hipótese não é falsa, é verdadeira, surgem as teorias e passa a existir a lei. E passamos então a ter uma descoberta científica. Quando as mesas giravam na época do nosso codificador, pelo efeito do magnetismo, que Antoine Froment tinha introduzido o magnetismo na Europa, e a França, da época do nosso codificador, meado do século XIX, as pessoas se reuniam em volta da mesa para se divertir nas festas, nos saraus. As mesas giravam para um lado, para o outro, subiam, desciam. E aí viam ali um meio de diversão, de brincadeira. Não se via nada de útil. E o professor Rivaio, Hipólito Leão Donizete Rivaio, que é o nome de batismo do nosso codificador, Allan Kardec, ele também se tornara conhecedor de magnetismo. E ao conhecer o magnetismo, os amigos diziam sobre o movimento das mesas, que ele conheciam perfeitamente. Para ele, não tinha nada de adverso a esse processo. Quando disseram a ele que as mesas não só giravam, mas também respondiam perguntas de filosofia, de ciência, de conhecimento de uma forma geral, ele disse, até que me prove o contrário, eu não acreditarei, porque a mesa não tem cérebro, não tem um sistema nervoso. Como é que uma mesa pode responder? E ele, ao participar de uma dessas reuniões, a mesa entrando em frenesi, através de um fenômeno da tipologia, através de batidas convencionada ao número de batidas, as letras do alfabeto, ela escreveu, não é a mesa que pensa, não é a mesa que fala, são as almas dos homens que antes viviam na Terra. Ao descortinar esse novo conhecimento, por isso que a ciência espírita, ela não criou a hipótese para explicar o fenômeno, foi o próprio fenômeno que se revelou. Então veja que o aspecto da análise espírita, ele é diferenciado. Por quê? Porque nós passamos a perceber um mundo espiritual que é pré-existente e sobrevivente a tudo. Pode o mundo material deixar de existir sem que mude a essência do mundo espiritual. E quando nós vamos buscar esses conhecimentos que os espíritos revelam, o Emmanuel, que é o mentor espiritual do nosso Chico Xavier, na obra A Caminho da Luz, ele vai afirmar que os espíritos que já atingiram um grau máximo da evolução, que mantém toda a harmonia universal, que atende perfeitamente às leis divinas em todo o universo, se reuniu próximo à crosta terrestre, a nossa Terra, por 2 vezes. A primeira vez, quando a nossa Terra, uma grande nebulosa, circulava pelo espaço após as explosões iniciais, e ao ser resfriada ao longo do tempo, nesse frenesi ou nesse movimento rotativo pelo espaço, ela foi entregue à mão do Cristo. Isso cerca de 4 bilhões de anos, 4 bilhões e meio de anos atrás. Então daí já começamos a perceber que a vinda do Cristo ou a existência de Jesus não se limita apenas no ano que marca a divisão do nosso calendário. E não se restringe apenas no ano que nós consideramos que ele partiu ou retornou à pátria espiritual. Já percebemos então que esse espírito, devido ao seu grau de evolução, ele já existia mesmo quando a Terra ainda não existia. Ele já tinha o grau evolutivo na qual hoje nós nos referimos. E por sua vez, ao receber um planeta, uma massa incandescente, ao provocar através do espaço frio as nuvens e elas produzindo as chuvas tépidas e caindo sobre essa crosta terrestre, resfriando-a, deu origem aos oceanos. E daí começa a possibilidade de surgir a vida através dos elementos, as células estruturais unicelulares, as amebas, até a complexidade dos seres que foram criados depois. Tudo isso sob a vigilância de espíritos de alto coturno em termos espirituais. O nosso planeta era um planeta de transitório, aonde havia experiências do plano espiritual para poder se organizar a vida. E a vida foi sendo organizada passo a passo. Então daí começamos a perceber que a visão espiritual em relação ao próprio Jesus, ela se amplia. Ela não fica mais restrita à manjedoura e à cruz. Ela se amplia muito mais. Tanto é que na questão 625, Allan Kardec pergunta aos espíritos
Qual que nós podemos ter como guia e modelo? E os Espíritos respondem: Jesus é o guia e modelo, é o governador espiritual do planeta. Só que, até quando nós, Espíritos, começamos a povoar a Terra em processos, de uma certa forma, civilizatórios, criando os núcleos, nesses períodos anteriores foram tudo preparado, inclusive a camada de ozônio, a formação do planeta, cada etapa, até o oxigênio que nós respiramos, né, foi estruturado para que isso pudesse acontecer. Por isso que hoje, ao olhar a situação do mundo, devido ao nosso avanço em termos intelectivos ou até tecnológicos, muitas vezes há pessoas que têm dúvida, não acreditam se a Terra vai se modificar, ou outros, com uma visão apocalíptica, sempre acreditam que de uma hora para outra tudo vai ruir, e outros até têm a intenção ou a descrença que Jesus então nem está mais no planeta, né? Já foi embora, largou todo mundo aqui e a gente agora que se vire. É natural que isso aconteça, até porque, ou melhor, não é natural, mas é comum que isso aconteça, porque devido a esse spray de entendimento, de conhecimento, de ideologias, de avanço de conhecimento, que cada um vai pegando por per si aquilo que lhe mais apraz, é natural que a gente crie essas situações, né? O calendário maia, ou algo nesse sentido, a gente vai criando. E cada vez mais vamos reproduzindo essas ideias para as novas gerações. Mas há um ponto que é importante entender. Quando os espíritos revelam as entranhas do mundo espiritual, como se fosse a história da própria humanidade, eles revelam fatores que são de suma importância. Então, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai dizer que por duas vezes essa pleiade de espíritos se aproximou do planeta. Uma, quando, na formação do nosso planeta, cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, e a segunda momento foi quando Jesus esteve entre nós. E é interessante analisar que, no período em que Jesus se programou ou estava, vamos dizer assim, de uma certa forma, com a presciência da necessidade de estarmos aqui, antes, porém, houveram espíritos que reencarnaram no planeta para auxiliar o progresso do planeta. São chamados capelinos ou exilados de capela, que foram traduzidos de formas diferentes em vários lugares. Mas esses espíritos, chamados exilados de capela, que foi um número grande, vamos dar um exemplo para a gente poder fazer uma analogia. Imagine o nosso planeta agora, do jeito que ele está. Nós temos grupos religiosos, nós temos grupos voltados para a ciência, nós temos grupos voltados para as relações sociais, né, como cuidar da natureza, a fraternidade entre os seres. Nós temos indivíduos preocupados com a estrutura social que existe, ou seja, nós vamos ter aí características semelhantes, às vezes, de gosto, de sentimento, de informações. Nesse planeta chamado Cabro-Capela, que fica a cerca de 8 mil anos-luz de distância da Terra, esse planeta chegou a um ponto de equilíbrio em termos evolutivos semelhante ou parecido com a Terra. Porque a Terra ainda precisa de mais alguns milênios para se ajustar a essa fase. Porque muitas vezes a gente acha que a coisa vai acontecer agora em 2019, né? Ainda mais quando a gente pega alguma coisa e diz assim, não, o Chico disse, e aí, como a gente não tem credibilidade, a gente bota na boca do Chico, né? Para poder dar credibilidade a uma ideia. Ah, porque diz que em 2019 o negócio vai mudar. Vejam bem, como é que pode mudar? Se Jesus, há 2000 anos atrás, disse assim, amai uns aos outros. Não foi há 2000 anos? Concordam comigo, todo mundo? Eu sei que vocês concordam, não fizeram nada, mas eu sei que estão concordando, né? Mas a gente olha um para o outro, tem uns aí que a gente olha assim e fala, não, isso aí não dá para amar, não. Né? Não tem? Tem uns aí que a gente olha dentro da família mesmo, diz, não, Jesus deve ter errado. Vai amar o próximo, esse não dá de jeito nenhum. Veja, ainda não introduzimos no nosso comportamento essa fala, essa simples slogan, que não traduzimos ainda, a gente fala, mas fazer ainda é muito difícil, porque a gente tem dificuldade de entender, de aprofundar isso aí. Então não é de uma hora para outra que a Terra vai se modificar. Uma outra crendice, uma outra fala que existe é sobre o planeta Chupão, que tem o planeta Chupão que vai levar metade embora e a Terra vai ficar uma maravilha. Né? Cuidado, que você pode estar na relação do que vai embora, né? E aí acha que vai, né? Então veja bem, são coisas que a doutrina espírita, ela tem uma lógica. Os ensinos dos espíritos têm uma lógica, uma confirmação de médios,
de segurança doutrinária e tudo mais. Não é qualquer revelação, não é falar qualquer coisa. Então, por isso que é preciso que a gente analise essas questões. Por exemplo, quando Emmanuel vai retratar isso no A Caminho da Luz, ele vai falar que essas almas, que não são seres de outra estrutura planetária, mas entraram no processo reencarnatório normal. Não é nenhum ET que veio de disco voador ou algo nesse sentido, que a gente gosta um pouco disso, né? De coisas assim bem mágicas, né? Mas eles reencarnaram naturalmente através do processo natural, que formaram as grandes 4 civilizações. A civilização egípcia, a civilização hebreia, a civilização indo-europeia, que deu origem aos povos eslavos e tudo mais, e a civilização que formou a Índia. Na Índia nós temos a estratificação social, a experiência dessas almas daquele período. Na indo-europeia nós temos aí a ligação fraternal. Nós vamos ver que desses povos nós vamos encontrar aí vários indivíduos ou vários processos anteriores à própria vida do Cristo, que já dava essa conotação de ter a ligação com os outros indivíduos, criando laços, que vai dar os laços da fraternidade. Nós vamos ver isso aí acontecendo. Nós vamos ver, por exemplo, no povo hebreu, a hegemonia, a ideia de um Deus único, que graças a esse grupo nós temos a ideia de um Deus único. Porque até então a gente acreditava em vários deuses. Houve um período que a gente acreditava, por exemplo, nas pedras, porque a pedra polida ou pedra lascada tinha capacidade de destruir um animal que me atacava, então eu adorava a pedra. É o período da litolatria. Há um período que eu adoro os vegetais, que é o período da fitolatria. Há um período que eu adoro os ídolos, o período da idolatria. Há o período da mitologia, que eu adoro os mitos. Há o período politeísta, que eu acredito em vários deuses. Até que chega um dado momento, da maioridade espiritual do planeta, onde nós passamos a acreditar em um Deus único, que é a partir do povo hebreu, que tinha essa missão. Esses espíritos que eram antes religiosos, ferrenhos, em outra estrutura psíquica do planeta, da atmosfera universal, reencarnam dando esse direcionamento. Diz Emmanuel que esse grupo de espíritos, ele deu um enxerto revitalizador ao planeta Terra. E o povo egípcio, a união da ciência com a religião. Nós vamos notar, por exemplo, que a ideia de mumificação para entrar no templo de Osíris, nada mais era do que a continuidade da vida após a morte. Que os hierofantes, os iniciados do Egito, conheciam perfeitamente a reencarnação, enquanto aqueles do povo tinham o politeísmo simbólico criado por eles. Então vejam, o que nós estamos retratando aqui são revelações apresentadas pelos espíritos, que mostra como é que veio se organizando na estrutura da nossa terra, as civilizações, os grupos, até porque aqueles fenícios lá do passado são reproduzidos, reencarnam novamente. Nós vamos encontrar, por exemplo, os romanos reencarnando, os atenienses reencarnando de novo na França. Nós vamos encontrar, por exemplo, vários espíritos que viveram aquelas épocas, reencarnando de novo e dando continuidade ao progresso da Terra. E o mais importante de tudo isso sobre o comando do Cristo. O difícil é entender que quando o homem se desvia do caminho do bem, por exemplo, as cruzadas, que gerou um grande malefício, o período da Inquisição, o período diversos de dores e sofrimentos. Hoje, por exemplo, se nós formos analisar, quase 70% ou 80% das guerras que existem no mundo são de origem religiosas. São indivíduos que acham que a sua crença é mais importante do que a outra. Então, para começar a mexer nessa estrutura, começamos a ter uma doutrina onde começamos a libertar as consciências. Sem o culto externo, sem a proposta exterior de salvacionista, mas uma visão agora mais de interiorização e de responsabilidade dos próprios atos. Por isso que ao estudar a doutrina espírita, nós vamos ver uma revelação diferente da vida do Cristo. Não esse Cristo crucificado, mas um Cristo descrucificado, que passa agora a existir como uma consequência natural do nosso comportamento. Então, o grande projeto do Cristo, que está estabelecido para a humanidade, ele não está inserido para um determinado povo, para um determinado grupo. Não, ele não está simplesmente numa proposta, seja esta ou aquela, ou numa crença, mas sim numa proposta, primeiro, individual.
Porque quando nós começamos a perceber, cada um em particular, pega para si o ensinamento do Cristo, ele faz algo no seu coração. Por exemplo, para Maria de Magdala, quando ela se servia e servia dos indivíduos para os bens materiais através da sua beleza, quando ela teve contato com Jesus, ela percebeu que o amor que ela recebeu daquele era diferente de todos os amores que ela acreditava receber. E ela se transforma. Pedro, por exemplo, só foi entender Jesus quando Jesus disse para ele, perguntando assim: Pedro, tu me amas? Ele disse: claro, Senhor, que eu te amo. E Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Mas é claro, Senhor, que eu te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro ficou triste. Porque ele pensou assim: eu acho que Jesus não está acreditando muito em mim, não. Né? E ele disse: claro, Senhor, que eu te amo. E aí Jesus disse para ele: antes que o galo cante, tu terás me negado 3 vezes. E quando Jesus foi preso na casa de Caifás, sumo sacerdote da época, que tinha os locais de prisão, Pedro queria saber o que aconteceu com Cristo. E no momento que ele se aproximou, ele percebeu que não tinha notícia, e alguém o identificou e disse: tu não és servidor daquele homem? Ele disse: não, não sou, com medo de ser morto também, ou algo nesse sentido. Já era próximo da meia-noite. À madrugada ele retorna. Quando já está meia madrugada, ele volta de novo para querer saber de Jesus, e alguém o identifica e diz: você não é seguidor daquele homem? Ele disse: não, não sou. E quando a madrugada já estava raiando, ele retorna. Quando ele retorna, alguém o identifica e diz: tu és seguidor daquele homem? Ele: não, não sou. E o galo canta. Na hora que aquele galo canta, aí Pedro entendeu a proposta de Jesus. Foi naquele instante que o galo cantou que Jesus nasceu para Pedro. Porque até então não tinha nascido ainda. Porque nós ficamos sempre buscando a manjedoura para encontrar o nascimento de Jesus, quando na realidade ele nasce para cada um no coração de cada um de nós. Pode ser que demore um pouco mais para que a gente entenda isso. Mas para Pedro, aquele instante foi principal para que ele pudesse entender. Aí ele entendeu Jesus. Só para quem não sabe, Pedro era uma figura muito interessante. Como ele era o mais velho do grupo, ele tinha uma postura muito rígida, até porque Jesus o identificou como sendo a pedra, aquele que tivesse segurança para fundamentar os princípios na qual ele estava passando para a humanidade. Só que Pedro, além disso, ele era uma pessoa muito ríspida. Ele é uma pessoa que não admitia erro em ninguém. A gente deve conhecer alguém por aí que é assim, né? Não admite erro em ninguém. Ele tinha uma postura altamente crítica. E Jesus queria mostrar para ele que as pessoas não erravam porque queriam. Porque a postura de Pedro era essa: e vocês erram, não agem de acordo porque querem. E quando o galo canta, que ele mesmo percebeu que ele falhou, ele entendeu que as pessoas não erram por maldade, elas erram por fraqueza. Quando nós começamos a verificar isso, nós mudamos a nossa postura da crítica para ser indulgente com o outro, porque nós precisamos de indulgência também. Então a proposta do Cristo é uma proposta de transformação pessoal, em primeiro plano. Logicamente, que quando os homens se modificam, é natural que a nossa sociedade se modifica. Através de quem? Através dos pequenos grupos onde nós estamos inseridos, aonde nós estamos sendo colocados. Por exemplo, Joana de Cusa, que depois reencarna como Joana de Ângeles, a época que ainda Jesus estava entre nós, ela tinha um marido que era intendente de Antipas. Ele então queria, o marido tinha comportamentos fora do casamento que ela não aceitava. E ela então pensou assim: eu vou largar tudo. Eu vou largar tudo porque o meu marido não me respeita. E eu vou seguir o Cristo. E ela foi ter com Jesus. E chegou e disse: mestre, eu quero seguir-te. Eu quero fazer tudo para poder divulgar a sua doutrina em todos os lugares. E Jesus, olhando para ela, disse: minha irmã, se tu desejas realmente me seguir, volte e ame teu esposo. Mas ame como puderes. Como esposa, como marido, como filho, como irmão, como mãe, ama como puderes. E ao retornar, ela percebeu que é preciso, mesmo que as almas estejam recalcitrantes no bem, são essas almas que Deus coloca em nosso lado para poder auxiliá-las para o caminho do bem. Não importa quais características que elas se apresentem. Por mais que a gente venha negar, nós estamos sempre jungidos ou ligados a grupos, a indivíduos que precisam de ajuda.
ou até mesmo nós venhamos a precisar de ajuda. E no momento derradeiro, quando o seu filho, amarrado no madeirame próximo a ser queimado pela fogueira, aqueles sicários que ali estavam perguntavam para ela em relação a abjurar em nome de Cristo e dizia para ela: abjura, abjura, esse Cristo que só te faz morrer. E ela disse: não só me faz morrer, mas também faz perdoar todos vocês. E naquele instante as labaredas do fogo queimam o seu corpo e ela é içada do corpo por nada mais, nada menos como Maria, a mãe de Jesus, que é aquela que foi recolhendo todos aqueles verdadeiros servidores de Jesus que morriam nas fogueiras, que morriam nas praças públicas, que morriam nas arenas pelos leões. Então, quando nós começamos a entender esse relato da vida do lado espiritual, nós começamos a entender a proposta do Cristo na Terra, que é para cada um de nós. Ao chegar lá, podemos ter contato, ou já ter vivido nesse inteirinho dessas situações. Então, por isso, que a doutrina espírita nos dá uma visão que esse projeto divino passa primeiro por cada um em particular, dando oportunidade a cada um se identificar, a cada um se verificar, a cada um agir da melhor forma, seja no lar, seja no trabalho, seja na rua, seja no bom pensamento. Por exemplo, a gente fala muito do amor, do perdão, a gente fala muito da caridade. E é quando a gente fala de caridade, a gente lembra logo, na proposta da caridade, como sendo algo que eu vou dar para alguém. Fazer caridade é dar algo para alguém, é dar algo para aquela pessoa que necessita. E o nosso codificador pergunta aos espíritos a respeito da caridade. Ele pergunta aos espíritos como é que Jesus entendia o termo caridade. E os espíritos respondem: caridade para Jesus é benevolência para com todos, indulgências com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então vejo que caridade é muito maior simplesmente do ato de dar algo. Ela é ser benevolente. O ato de ser benévolo é a pessoa olhar com um olhar de bondade as situações que existem, mesmo que ela não compreenda. Ser indulgente é ser doce por dentro. É como se nós precisássemos o tempo todo de indulgência e agirmos com indulgência com o outro. E o ato de perdoar era agir como Deus. E o perdão cura-nos das dores, das mazelas do nosso coração. Então, por isso, que a doutrina espírita é uma doutrina aonde vai nos mostrar um Jesus diferente. Não um Jesus crucificado. Não um Jesus restrito a um tempo histórico, mas um Jesus que a cada dia, a cada instante, está nos oportunizando a agir na prática do bem, para a construção de um mundo novo. Não é que vai ser de uma hora para outra, mas vai ser uma construção passo a passo, a cada dia, a cada instante. Lembro-me, para encerrar, que o nosso querido Chico, quando esteve entre nós, na época, e até para quem não sabe, ele já esteve na época de Jesus sendo curado pelo próprio Cristo, na figura da filha do Públio Lentulus, né? Ele então volta de novo ao proscênio e ele faz essa obra maravilhosa e deixa retratado para todos nós um conhecimento que nós podemos usufruir hoje através das leituras. Mas principalmente ele tem uma obra que eu tenho particular gosto de ler, que é A Vida Conta, de Maria Dolores. Maria Dolores, que foi um espírito, uma professora naquela região da Bahia, e ela é poetisa, e ela escreveu várias poesias, e há uma em especial, que nós temos assim um carinho muito grande, porque nos fala muito de perto, para nós, ao nosso coração, desde que a gente, lá no Rio de Janeiro, nos tornamos espíritas aos 14 anos de idade. Hoje a gente tem 25, né? Mas naquela época a gente tinha 14, né? E eu recordo-me que esse momento foi um momento assim muito belo, porque é algo que me mostra, me dá um lenitivo, mesmo diante das dores, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante dos problemas. Porque ser espírita não é estar tudo bem, é poder encarar a existência com renovação a cada dia, mesmo que tenha dificuldades, que faz parte da caminhada. Porque não existe nada mágico no espiritismo que vai tirar a dor, mas só que tem um detalhe. Aqui, agindo no bem, nós vamos nos encontrar depois nessa continuidade dessa obra. E diz mais ou menos Chico, registra mais ou menos Maria Dolores, nesta poesia, que fala sobre a ponte de luz, que diz mais ou menos assim: terminara Jesus a prédica no monte, nisso o apóstolo preso se aproxima e diz: Senhor,
Deve haver alguma ponte que nos conduza ao alto, ao céu que brilha muito acima. Conforme eu vi de tua própria voz, sei que o reino do amor está dentro de nós, mas deve haver no além, o país da beleza, mas sublime em fulgor e grandeza. Onde está a ligação, Senhor? Onde este divino acesso? Jesus silenciou como entrando em recesso. Da palavra de luz que lhe fluía a jorro, circunvagou o olhar pelas pedras do morro e depois de cumprida reflexão, falou ao companheiro: ouve, Simão, a ponte que imaginas existe para a vida soberana, mas temos que atingi-la, não é bem pela antiga estrada humana. Como será esse caminho? Tornou Simão a perguntar, e Jesus respondeu sem hesitar: coração que o escolha, às vezes vai sozinho. Reconhece senão renúncia e dor, solidão e amargura, conquanto vive e pratique a lei do bem, sofre o assédio do mal, que o vergaste procura reduzi-lo à penúria e ao desfalecimento. Quem busca, nesta vida transitória, a ponte de luz para a eterna vitória, há de saber amar os próprios inimigos. Não contará percalços nem perigos para servir aos semelhantes. Viverá para o bem a todos os instantes. E mesmo quando o mal pareça vencedor, confiando em Deus, doará mais amor. E mesmo que a morte, Pedro, se lhe impunha, na justiça, ferindo-lhe a vergonha, aceitará pedradas sem ferir. Desculpará injúrias e humilhação, se deseja levar o coração à ponte para o reino do porvir. Alguns dias depois, o Cristo flagelado encontrava na cruz o impacto da morte, silencioso, sozinho e desprezado. Terminada que foi a gritaria da multidão feroz naquele dia ante o céu anunciando aguaceiro imenso, Pedro foi ao Calvário aflito e atento, envergando disfarce. Queria ver o mestre, aproximou-se para sentir o extremo desconforto. Simão chorou em ver o amigo morto, e ao fitá-lo, magoado longamente, ele ouviu uma voz a falar-lhe das alturas: ouve, Simão, não tenha medo, recorda os pensamentos teus e meus. Esta cruz que me arrasa e me flagela é a ponte que sonhavas alta e bela para o reino de Deus. Muita paz.